falaram nada. Eu não ouvi parar. Quem mandou parar a música aí, o cara do Minhoca-Choca? Já parou. Já parou? Já acabou? O prazer está aqui, muito obrigado, mas já estou indo embora. Tchau. Olha, na época da censura, a gente fazia televisão e, na verdade, nós nunca fomos chamados a depor por algum problema, mesmo porque a gente trabalhava para criança e não levava realmente problema para o Exército, nem para ninguém, nem para governo nenhum. E eu, na verdade, nunca ligava para isso. Mas conheci bons amigos cantores, bons amigos palhaços, que foram retalhados pela essa época difícil, né? Que tiraram da gente toda a nossa liberdade de expressão. Era muito difícil. A gente escrevia os programas e esse programa tinha que ir para a censura. Então você tinha uma piadinha que pudesse ser um pouquinho mais picante, já vinha, essa não pode. Nessa época não tinha muita censura de vídeo, né? Os vídeos estavam vindo para gravação novos. Então você, quando fazia ao vivo, você era retalhado mesmo, não tinha essa não. Ficava lá os censores na tua cara, olhando, você trabalhando e os caras olhando para tua cara. Se fala alguma besteira aqui, você já sai daqui para a Federal. Tá? E tive bons amigos, Chico Buarque, o próprio o Rony Fon, andou bem encrencado, o Wilson Simonal, que a gente vivia praticamente quase... Eles eram cantores, nós éramos artistas de criança, mas a gente tinha uma convivência muito grande. Era mais fácil antigamente, né? Tinha menos televisões, então a gente se encontrava muito mais. Então a gente saía, ia sempre num restaurante, eu ia bater um papo, trocava ideias, né? Então, esses foram, eu sei que foram mesmo chateados de sumirem, né? Olha, isso você não precisa estar na censura, até hoje você tem. Aquele pessoal que gostava da censura. Até hoje você tem. Às vezes a gente vai fazer um espetáculo numa escola, de repente você fala alguma coisinha que, sei lá, não dá nem para dizer o que é. Se incomode que o diretor e a professora primeiro que chamam, o senhor não devia ter feito isso. Porque isso aí, hoje em dia, a gente já não... Eles dão um outro jeito de dizer que não é uma censura, mas isso não se faz, porque a gente está tentando ensinar as crianças que isso não pode ter, que isso não pode acontecer. Uma discriminação, Você olha para ela e fala, professora, nós somos palhaços, nós estamos brincando, nós não estamos ensinando. Quem tem a obrigação de ensinar é a senhora, né? E na época, se você acha que não, olha, a gente tinha medo, sim, sabe? A gente tinha medo porque realmente a gente tinha família. E a opressão deles não era opressão só para você, não, viu? Te pegava atrás também, e a gente sabia disso, de muitos casos que aconteciam. Graças a Deus isso aí foi embora, acabou. Hoje nós podemos falar o que queremos, porque por enquanto ninguém censurou nada, né? Apesar que já estava na hora de começar a dar uma censuradinha em algumas coisinhas que andam acontecendo aí. Você não acha? Tem algumas coisinhas que deviam ser censuradas, pequenininhas, mas que são duras de engolir, viu? A parada precisa de um cara corajoso para segurar um catiçal com uma velha. Uma vela? Que velha, rapaz, é uma vela. Ah, é? Oh, desculpa, minha gente, ninguém disse. Não, você se engana. Não. Nós éramos obrigados a escrever o programa e mandar para a censura antes. Você não tinha inclusive a sketch... O sketch completo. Você tinha que realmente fazer o sketch inteirinho e levar. Eles levavam. Os programas eram todos escritos nos seus mínimos, vou fazer que nem nos seus mínimos detalhes. Tá? O circo era mais difícil deles censurarem, quem trabalhava dentro do circo. Porque o circo rodava. Ele saía, então ele ia daqui para lá, então as comédias feitas em circo eram mais difíceis de ser censuradas. Mas assim mesmo de vez em quando pegavam, viu? Apareciam. Agora na televisão, você me fez uma pergunta, era ruim você fazer com os caras olhando para tua cara assim, daquele jeitinho assim?
esperando você falar uma besteira para te guiar e te falar. Não iam fazer nada, mas te levavam a encheção de saco. Desculpa falar essa palavra. A encheção de saco de ir lá naquela porcaria e ficar lá. Porque quando o nego chegava lá, não, porque eu sou mesmo, aí o cara era deportado daqui mesmo, e fim de papo, anarquista, e vai e lamber essa mão, né? Mas no nosso caso não, pô, a gente tinha família, tinha tudo aqui, como é que ia chegar lá? Então a gente procurava e inibia, viu? Inibia. E como inibia? E a gente sabendo, porque a gente seguia um pouco o script, mas o que a gente aprendia para televisão, eu e meu pai, era mais no boca a boca. A gente não gostava muito de escrever, não. A gente ensaiava boca a boca. Aí passou a escrever tudo. Eram as músicas que tinha que escrever e levar. O Bom Menino Faz Pipi na Cama. Foi uma encrenca. Porque antes o Fusarca e o Torresmo tinham feito A Boa Menina Não Faz Pipi na Cama, depois surgiu O Bom Menino com o Carequinha. Então, olha, houve certas músicas de carnavais que mexiam. Deu uma parada. Mas, graças a Deus acabou isso aí. Acho que a censura está aberta, desculpa, né? Um pouco a mais do que a gente queria. Tá? Eu ainda acho que devia não censurar, mas o cidadão ter noção do que ele está fazendo, né? Olha, eu acho que isso aí é uma questão de uma coisa chamada educação. Não é? Se eu sou uma pessoa educada, eu sou educado. Agora, se eu não sou uma pessoa educada, eu não sou educado mesmo. Então, entre parênteses, o que está precisando é ensinar um pouco mais. Se você ensinar um pouco mais, a pessoa ela vai parar. Ela vai pensar um pouquinho. Para que aquilo se não precisa daquilo? Se dá para fazer do mesmo jeito sem fazer aquilo que está sendo feito. Existe isso. Né? Você, hoje, se você assiste uma televisão, pelo amor de Deus, né? Está entrando dentro da sua casa, você tem filhos, você tem crianças. As crianças hoje não têm mais fantasia, pô. Outro nível, né? Outro nível. Quer dizer, então você sabe que o homem ele pode fazer as coisas sem estar usando subterfúgios de porcarias. Agora imagina você. Você é casado, tem filhos. Quantos anos tem seus filhos? 12. Você já viu que seu filho assiste num aparelho de televisão? Hã? Pum, 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 pá, 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 pum. Pô, isso aí mexe. Vai me desculpar, mas qualquer ser vivo mexe. Isso é guerra, isso é porrada, isso é pancada, isso é... Sabe? Aí você vai assistir um programa de televisão, sabe? Só porcaria. Não é... Sabe? Você quer assistir um programa educativo, ou você quer assistir um programa engraçado, uma novela bonita, um programa, uma história do Brasil reproduzida. Poxa, tem tanta coisa para fazer, pô. Os caras ficam fazendo aí. Desculpa, vocês começam a falar. Eu trabalhei a minha vida toda em televisão e não era assim, não. A gente respeitava a pessoa que estava atrás daquele aparelhinho. A gente pensava assim, ó, esse troço está entrando dentro da minha casa. Se está entrando dentro da minha casa, eu tenho que respeitar quem está lá dentro. Eu tenho que ajudá-los, a ensiná-los. Não é deseducá-los. Que não é mais isso, né? Hoje chama-se Ibope. Vai,